Teve um dia que alguém me chamou de Poliana. A pessoa olhou para mim e fez: Ana Carla, você é meio Poliana. Para você tá tudo bem, sempre tá tudo muito colorido. E na hora eu não escutei aquilo como um elogio. Eu ouvi como uma crítica. Mas o mais interessante não foi o que aquela pessoa me disse, foi o que aquela frase começou a ecoar, a fazer dentro de mim. E dentro de mim eu fiquei me perguntando: será que eu estou enxergando a vida errado? E talvez isso também já tenha acontecido com você. Alguém fala alguma coisa sobre você e de repente você começa a olhar para você mesma através daquela opinião. Se você não conhece a expressão poliana, eu vou te explicar aqui um pouquinho rapidinho, que às vezes você pode não ter escutado. Poliana é uma personagem conhecida por tentar encontrar sempre o lado positivo das situações, mesmo quando as coisas estão ali desafiadoras. Então, quando alguém chama outra pessoa de Poliana, geralmente ela está dizendo para a pessoa: você está vendo tudo de um jeitinho otimista demais. E foi assim que eu recebi aquilo. Como se enxergar a vida de uma maneira mais positiva significasse que eu não estava vendo a realidade. Percebe? E se você ainda não me conhece, eu sou Ana Carla Andrade, eu sou terapeuta, eu sou mentora. E essa experiência, ela me ensinou uma coisa que hoje eu considero muito importante, tanto para a minha própria vida quanto para o meu trabalho. Nem toda percepção que alguém tem sobre você precisa se transformar em uma verdade sobre você. Percebe? Entenda o seguinte: talvez você já tenha percebido isso em alguma relação. Quando alguém que de alguma forma ocupa um lugar de orientação fala alguma coisa sobre você, aquilo ali pode ganhar um peso muito grande, principalmente quando você está procurando ajuda. Porque aí você pensa: bom, essa pessoa talvez esteja enxergando alguma coisa que eu ainda não estou conseguindo enxergar. E aí começa a dúvida: será que eu estou errada? Será que eu estou vendo a vida de uma maneira distorcida? Será que eu preciso mudar a forma como eu enxergo as coisas? E sem perceber, você pode começar a considerar que a maneira como aquela pessoa enxerga você é a mais verdadeira do que a maneira como você mesma se percebe. Entendeu? Hoje eu consigo olhar para aquela situação lá atrás de uma outra forma, de um outro lugar, né? De um outro ângulo. Aquela pessoa, ela tinha uma percepção sobre mim, eu tinha outra. Ela tinha uma lente dela, eu tinha a minha. E talvez seja essa uma das mais importantes questões que você possa aprender. Uma perspectiva, ela pode ser considerada sem você precisar incorporar. Uma pessoa, ela pode fazer uma observação sobre você. Você pode pensar sobre aquilo. Você pode até descobrir que existe alguma coisa ali que você nunca tenha percebido. Mas ainda existe uma pergunta que precisa permanecer: isso realmente faz sentido para mim? E aí é que está um grande perigo, se a gente for pensar. Porque uma coisa é ouvir: você é muito sensível. Outra coisa é transformar isso em: eu sou fraca. Uma pessoa pode dizer para você: você pensa demais. E você pode começar a acreditar: então eu sou uma pessoa problemática. Alguém pode dizer: você é muito boazinha. Aí você pode transformar isso: eu não sei me impor. Percebe? Percebe o que acontece? Tudo começou com uma frase de uma outra pessoa, de uma percepção de uma outra pessoa, mas terminou dentro de você como se fosse uma definição sobre quem você é. A opinião entrou como uma percepção e saiu como uma identidade. E aí eu me pergunto: e se eu não tivesse questionado? Foi aí que aquela experiência ficou ainda mais importante para mim. Porque hoje eu considero o olhar para aquilo ali, porque ali eu posso pensar: mas e se eu não tivesse percebido? E se eu tivesse acreditado que aquela pessoa ali estava mostrando quem realmente eu era? E se eu tivesse passado anos tentando corrigir em mim aquilo que alguém chamou ser poliana? Talvez eu tivesse começado a desconfiar de uma característica minha que para mim fazia sentido.
talvez eu tivesse passado a olhar para a vida pelos olhos daquela pessoa e nem percebesse que aqueles olhos não eram meus. Percebe? Entenda o seguinte: quando você procura ajuda, orientação ou conhecimento, você pode receber uma perspectiva nova. E isso pode ser maravilhoso. Às vezes a outra pessoa realmente ela consegue enxergar alguma coisa que você ainda não conseguiu perceber. Mas existe uma diferença enorme entre alguém ajudar você a pensar melhor e alguém ensinar você o que você deve pensar. Uma perspectiva saudável amplia o seu campo de visão. Ela não precisa tomar o lugar dos seus próprios olhos. Percebe? Entenda o seguinte: hoje, como terapeuta, eu penso nisso, porque eu também ocupo um lugar de influência na vida de outras pessoas. E aquela experiência lá atrás me ensinou uma coisa que eu considero ser fundamental. Eu não posso colocar os meus filtros dentro da vida de quem está diante de mim. Eu posso fazer perguntas, eu posso apresentar ferramentas, eu posso trazer uma perspectiva, posso ajudar a pessoa a perceber aquilo que talvez ela ainda não esteja conseguindo perceber. Mas eu não quero ensinar uma pessoa a enxergar a vida pelos meus olhos. Entende? Na verdade, o que é que eu quero? Eu quero que ela aprenda a olhar. Eu quero que ela aprenda a questionar, a perceber, a pensar, a fazer escolhas, a descobrir o que é que faz sentido para ela. Porque se uma pessoa precisa de mim para saber o que pensar, o que sentir ou o que decidir, eu não ensinei consciência. Eu ensinei dependência. E esse não é o lugar que eu quero ocupar na vida de ninguém. Percebe? Hoje eu consigo até agradecer aquela experiência lá atrás, porque ela me mostrou na prática uma coisa que eu não quero fazer com ninguém. Eu não quero que uma pessoa saia de um processo comigo pensando: agora eu sei enxergar a vida do jeito que a Ana Carla enxerga. Eu quero que ela saia pensando: agora eu consigo enxergar melhor com os meus próprios olhos. E talvez essa seja uma das maiores diferenças entre oferecer uma resposta para alguém e ajudar alguém a desenvolver consciência. Talvez exista alguma coisa que você acredita sobre você e que começou com alguém dizendo alguma coisa sobre você. Talvez alguém tenha dito que você era difícil, ou que você era fraca, exagerada, egoísta, sensível demais, boazinha demais, e talvez você tenha passado muito tempo acreditando e ouvindo aquilo ali, que deixou de você perceber uma coisa. Isso começou com a percepção de uma outra pessoa, entende? Então eu quero te fazer uma pergunta. O que você acredita hoje sobre você que talvez tenha começado apenas com a opinião de uma outra pessoa? Pense. Pode ser uma frase que alguém disse há muitos anos. Pode ser algo que você ouviu tantas vezes que acabou acreditando, comprando essa ideia. E agora pergunte: isso é realmente o que eu acredito sobre mim? Ou eu aprendi a acreditar nisso? Percebe? Porque existe uma diferença enorme entre eu sou assim e eu aprendi a me enxergar assim. Porque a primeira frase ali fecha a porta. A segunda, ela abre uma pergunta. E quando você começa a questionar uma definição que você carregou durante anos, você começa a descobrir que talvez exista muito mais sobre você para conhecer. Percebe? Talvez você tenha passado anos ali tentando mudar uma característica sua, sem nunca perguntar quem foi que decidiu que aquela característica era um problema. Talvez você tenha chamado de defeito aquilo que alguém um dia chamou de defeito. Talvez você tenha chamado de fraqueza aquilo que alguém interpretou como fraqueza. Talvez você tenha passado anos tentando caber ali na visão de alguém
achando que era você. E talvez esteja na hora de você descobrir quem você é, quando não precisa mais caber na lente de ninguém. Então, talvez hoje você não precise mudar nada. Talvez você precise apenas recuperar uma coisa: os seus próprios olhos. Escute as pessoas, considere a opinião, aprenda com quem pode realmente ensinar você, mas não entregue ninguém o direito de definir quem você é. Porque uma pessoa pode oferecer uma lente, mas você precisa decidir se você quer enxergar através dessa lente. E agora eu quero saber, nesse momento agora de você, diante de tudo isso, o que você acredita sobre você que talvez tenha começado com a opinião de uma outra pessoa? Se quiser e se fizer sentido, deixa aqui nos comentários. E se essa reflexão ela fez sentido para você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que talvez esteja vivendo através de uma lente que nem percebeu que não era dela. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal A Consciência que Cria. Porque aqui no nosso canal A Consciência que Cria, a gente não está aqui para colocar uma nova lente nos seus olhos. Agora você deve enxergar assim. Não. A gente está aqui para ajudar você a perceber que você pode olhar, questionar e descobrir. Porque quando você começa a enxergar, você começa a compreender. E quando você começa a compreender, você começa a perceber que pode escolher diferente. Até o próximo vídeo. Até lá.